Agora sim, estamos ao vivo. Muito boa noite. Galera, você está assistindo ao canal Submundo Intelectual, o canal mais inteligente do Brasil. E aqui quem fala é o Junior Masters. E na noite de hoje nós temos aqui um convidado especial, que é o Guilherme, The Viking, ou The Viking. Boa noite, Guilherme. Fala, Júnior, meu irmão, na paz, meu querido. Fala, galera, na paz, todo mundo tranquilo. Sempre uma honra estar por aqui, né? Gosto muito de você, gosto muito do teu conteúdo, né? Valiosíssimo, riquíssimo e que tem mudado vidas, né? Que tem acordado aí, despertado a molecada aí, principalmente da Matrix, né? A Matrix do sexo, a Matrix, né? A Matrix dos trabalhos forçosos, né? As Red Pills masculinistas, né? E também a questão da fé. Então, meu amigo, é sempre uma honra faraônica estar aqui nesses bate-papos, né? Os nossos bate-papos aqui no teu canal. Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade de fazer mais uma live aqui, né, com você. Essa é a nossa, acho que terceira ou Não, quarta? Acho que é a quarta, né? quarta live, quarta live. Quarta live. Muito bem. Bom, a gente tem aqui alguns Quarta de muitas. de muitas, com certeza. Bom, para a galera que não conhecem, o Vicky já tem um canal no YouTube. E, inclusive, eu acho que o canal dele veio antes do meu, né? Ele já tem um conteúdo aí, enfim, infinito, praticamente, porque o cara posta vídeo todo dia, às vezes até mais de uma vez no dia. Vou começar aqui com a tradição do canal, que é dar boa noite para a galera. Estamos iniciando aí, estamos no primeiro minuto de transmissão. Enquanto a gente está vendo aqui quem está na live, quais serão as pessoas que estarão aqui com a gente, vou dando boa noite aqui para vocês. Deixem o like aí para o YouTube notificar a galera, aumentar a relevância do link, né? E transmitir aí a notificação para mais usuários da plataforma, tá bom? Boa noite, Jonas, Davi. Opa! Boa noite, Paulo Santana. Qual será o tema da live? Nós vamos falar sobre o caminho superior do homem, né? Jefferson Davi, boa noite, Alessandro, boa noite, Gabriel, boa noite, Rafael, boa noite, Luigi Ravaroli, opa, um cara italiano aqui, hein? Boa noite, Zandor, Gessé Pinheiro, esse é o cara, isso mesmo. Oscar tá aqui também, maravilha. Renato, salve, boa noite, José Costa, boa noite, quem mais aqui? Luigi, boa noite, Dante. Essa inveja faz inveja próprio Kratos. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Lipe. Boa noite, Steel Experience. Edson, Jefferson, Davi, Superman, Patriarcal. Desejo uma boa live, é isso aí. Cheguei em boa hora. Marcos Oliveira está sempre aqui com a gente também. O Nobre X, estamos aí. Matheus Bernardo, sempre aqui também. Patrick, G7. É isso aí, galera. Bom, opa, código 1593 no Código Civil. Não sei o que é isso. Também não me Boa lembro. noite. Boa noite, Red Pilado. Boa noite, Thiago Moraes. Boa noite, Marcos. Boa noite, Thiago Rodolfo. Boa noite, Rafael. O certo que você tá errado. Hoje eu cheguei a tempo. Exatamente, gente. Vamos chegar no horário aí da live, hein, gente? É isso aí. Boa noite, Lucas CC. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Thiago Vieira. Boa noite, Marcos. Você já leu a Lei do Uno? Não li. Failed, Lucas e o outro João Paulo aqui também. Bom, galera, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live hoje. Estamos aí à vontade para falar de um assunto a respeito do que acontece quando depois que você toma a Red Pill, você quer aderir a algum modelo de vida diferenciado, você quer sair do foco que você está para uma outra vivência, para uma outra prática, para novos hábitos, novas ideias. Você acaba tendo que ter referenciais, né? E quais seriam esses referenciais que o homem acaba por adquirir? E como viver esses referenciais, né? Nós vamos falar sobre a vida de estudos, a vida intelectual, vamos falar um pouco sobre a vida do homem enquanto ser na sociedade. Então, aquele homem que vive hoje no mundo moderno, quais são os desafios dele, quais são os propósitos que ele pode adquirir. Então, nós vamos falar de diversas coisas, né? Acho que o interessante é você sair hoje com uma mensagem do que você pode fazer da sua vida para além do simples despertar, né? Você desperta, mas você desperta para algo. Você desperta para alguma coisa. Esse tipo de assunto que eu acho que a gente tem que
entrar, né? O Viking tem um conhecimento e fala muito sobre isso também nos vídeos dele, e é isso que a gente quer passar aqui para vocês. Boa noite, Coligação Beta, boa noite, Josué Santos, boa noite, Jefferson Davi, Dante Lunar, Francesco. É isso aí, galera. Bom, estamos aqui com os 5 minutos primeiros da live. Vamos começar, Viking. Quer fazer uma introdução a respeito do assunto? Tem alguma coisa a dizer a respeito da nossa live? Sim, é muito importante, né? Principalmente num mundo degenerado, num mundo totalmente ausente de paz, totalmente ausente de suporte familiar, mas principalmente como o assunto aqui é mais voltado mesmo à masculinidade, né? Uma masculinidade atemporal, uma masculinidade virtuosa, nós temos que nos atentar e entender que o mundo moderno, ele é simplesmente algo que derreteu. O mundo moderno, ele não tem... Se você olhar na mídia, se você olhar nos jornais, se você olhar na televisão, se você olhar no esporte, você não consegue enxergar ninguém. Ou se enxerga, é uma pessoa que está oculta, talvez, mas assim, na grande mídia, né, na modernidade, as pessoas que estão realmente visíveis, você não consegue enxergar nenhuma referência de uma masculinidade atemporal, de uma masculinidade firme, de uma, né? E quando a pessoa ela manifesta, às vezes, algumas características de uma masculinidade visceral, uma masculinidade verdadeira, é tida como uma masculinidade tóxica, entende? Nós vivemos num mundo, já há muito tempo, em que a masculinidade verdadeira é criminosa. O homem deve se culpar, o homem deve se sentir culpado por ter nascido homem, né? Então, nós, nesse mundo de mimimi, nesse mundo de lacração, nesse mundo de ausência de todos os valores importantes e pertinentes para uma vida qualitativa, quando nós exercemos essa masculinidade, a gente simplesmente é escrachado, somos pulverizados, somos denunciados, somos desacatados. E nós não podemos nos acovardar como homens e ficarmos quietos, né? E ficarmos receosos, ficarmos de mãos atadas perante uma dominância secular, demoníaca, ateísta e totalmente desvencilhada dos valores, né? Tem uma frase do Chaves, cara, que me faz total sentido hoje. Como é que ele fala mesmo? É melhor... Pô, me fugiu a fala dele, cara. Faz todo sentido aqui que eu tô querendo colocar aqui. É melhor morrer... Do que perder a vida? É melhor morrer do que perder a vida. E é exatamente isso que acontece com o homem hoje. É melhor a gente morrer, literalmente, porque nós já estamos mortos, nós estamos podados. Nós estamos totalmente descentralizados, né? Nós estamos fora do cerne da nossa masculinidade. Então, é melhor morrer de verdade, mas morrer lutando por um ideal, né? Um ideal que vai, de fato, nos desenvolvermos, que vai nos levarmos ao ápice da nossa masculinidade. E não tem como nós termos uma vida qualitativa se nós não funcionarmos dentro da nossa máxima capacidade masculina. Então, nós temos que ir, de fato, diametralmente no oposto do mundo moderno, né? Nós devemos buscar as referências do masculino real, do masculino atemporal, do masculino sagrado, em fontes primárias, nos clássicos, no greco-romano, na Bíblia, né? Nos estoicos, nos grandes homens, né? De fé, de entendimento, né? Nos grandes homens nórdicos, né? Que possuem também muitas virtudes, os próprios bárbaros, os guerreiros atemporais, né? As histórias dos impérios, os grandes legisladores, né? Os grandes reis, os grandes imperadores, todos estes, eles possuirão coisas positivas a nos ensinar. A masculinidade ideal, a masculinidade que nunca deve passar. Então, é isso. Porque se nós nos apegarmos aos youtubers, né? Aos influencers, a esses canais... É porque o YouTube, sinceramente, 99% do YouTube é lixo. É lixo. Você consegue salvar aqui 0,01% aí de toda essa merdalhada que tem no YouTube, né? Canais realmente bons, canais edificantes, canais que vão trazer alguma coisa de útil
na vida principalmente do homem. De resto, joga fora. Então, nós não podemos pautar nossa masculinidade, nós não devemos buscar o nosso entendimento do que é ser homem verdadeiramente nesse lodo de mundo moderno. Perfeito, perfeito. No Islã, o Islã também. O Islã entra aqui também na lista do Viking, com certeza. Bom, com certeza. Viking, eu vou transmitir aqui parte da tela para o pessoal ver aqui o que a gente vai comentar. Uma parte que eu peguei aqui, vou compartilhar aqui para vocês. Aí, muito bem. Bom, tá todo mundo vendo, né? Eu vou tirar aqui a pergunta do Guilherme. Isso, para ficar melhor para a gente poder ver aqui. Tem essa passagem de Coríntios, eu vou ler só essa partezinha aqui do 8 para frente, que é muito interessante, né? A carta de Paulo. Ele fala da diferença, né, de estado, principalmente da questão da infância e da fase adulta. E aí, como seria essa maturidade do homem, né? Homens mais maduros, como que eles veem a respeito disso? E aí ele começa, né? O amor nunca falha, mas havendo profecias aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E aí ele coloca, né, para finalizar. Porque agora vemos por espelho. Enigma. Espelho é enigma. Mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem a fé. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o amor é o maior destes. Muito bom. Desculpa a leitura, pessoal, que eu tô lendo aqui, eu tô bem com a câmera na frente aqui, de onde ficou a parte do texto. Ficou meio confuso na hora de ler. Bom, a galera que tá chegando aqui agora, a gente está começando a reflexão do nosso texto. Viking, o que você acha a respeito dessa passagem, a respeito da maturidade do homem? Como você consegue ver essa transcrição de Paulo? Tem muita coisa para a gente poder falar sobre isso, né? Sim, a carta de Coríntios ela é uma carta muito vasta e o tema de Coríntios ele é um tema que pode ser interpretado de muitas formas, né? E a gente aqui vai fazer um paralelo principalmente na questão do desenvolvimento da masculinidade, né? Vamos primeiro entender assim mais ou menos para as pessoas também ter um suporte teológico do que se trata Coríntios. A ida de Paulo, né? Esse contexto de Coríntios é a Grécia Antiga, né? E esse contexto que o Júnior traz para nós demonstra uma crise muito grande na espiritualidade de Coríntios. Porque nessa época, o que se tinha lá? Tínhamos oradores de rua, tínhamos sofistas, tínhamos homens com uma capacidade de oratória, de retórica, de poética. Tínhamos homens que possuíam algumas virtudes sui generis da masculinidade verdadeira. Só que quando Paulo ele fala da meninice da igreja de Corinto, dos homens espirituais de Corinto, é porque os homens ali eles estavam muito apegados a dons humanos, a dons que eles ficavam muito impactados com a versatilidade do espírito humano, né? Esses dons terrenos, dons que não tem muito a ver necessariamente com o poder do Espírito Santo, de fato, na vida do homem, né? E essa admoestação que Paulo chama os coríntios de meninos é principalmente porque eles se achavam muito espiritualizados, se achavam homens de muita fé, mas na verdade eram meninos. Por quê? Porque eram homens que ainda precisavam tomar de leite e não poderiam comer alimento sólido, porque eles ainda estavam presos em talentos humanos que são perecíveis, que são passageiros.
eles ainda estavam presos nas vãs filosofias, né? Nas filosofias greco-romanas, né? No estoicismo, no epicurismo, né? No ato do bem se expressar, no ato da persuasão, no ato do livre convencimento, né? A vitória de batalhas, de debates e coisa que o valha. Mas estendendo esse pensamento de Paulo no que ele quer dizer aqui, meninos, em vez de tratarmos da fé em si, porque o Coríntio, né, o livro de Coríntios, ele trata exatamente dessa meninice espiritual da igreja daquele local, porque eram pessoas que estavam gerando dissensão e dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do pregador, né? Mas eles estavam esquecendo principalmente que, na verdade, todos nós devemos nos entregar a Cristo, na verdade, e não a homens. E é nesse ponto que exatamente Paulo, né, teologicamente falando, diz que a meninice da igreja de Corinto reside no apego demasiado a talentos humanos, né? Mas num contexto de desenvolvimento masculino e na busca de uma masculinidade suprema, soberana, o que são esses meninos que ainda não se tornaram homens? Dá para aproveitar muito o texto de Coríntios. Por quê? São crianças que ainda estão apegados a debates políticos, são crianças que ainda estão fazendo apologia em Facebook, né? Às vezes se humilhando para defender fé, dando pérolas a porcos de pessoas que realmente não estão interessadas em entender aquilo que você está transmitindo, entende? São meninos porque ainda não aprenderam, não amadureceram a realmente se comportarem como homens. Qual que é um grande exemplo de masculinidade que nós podemos observar? Fora da Bíblia, nós podemos observar o próprio Marco Aurélio. Que homem, talvez, fora do estoicismo, tenha aquela conexão profunda com si mesmo, igual Marco Aurélio. Marco Aurélio era uma pessoa extremamente alinhada com a sua masculinidade. Era um homem silente, um homem desapegado, um homem extremamente lapidado na verdadeira ciência. E o que é a verdadeira ciência? A verdadeira fé. O que é essa convicção verdadeira? Você não precisa convencer ninguém daquilo que você acredita, daquilo que você vivencia, daquilo que você experimenta. O homem, quando ele atinge a sua verdadeira maturidade, o seu verdadeiro eixo masculino, o seu comportamento, o seu testemunho, os seus atos, a sua fala por si só, porra. Fala por si só. Os seus poros refletem a sua masculinidade. Um homem verdadeiro não perde tempo com picuinha, não perde tempo com mulherzinha, não perde tempo massageando o ego de piranha, de menininho. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino. O que falta, infelizmente, na modernidade é um foco, é um discernimento, são exemplos, são modelos de homens viscerais. Homens que não precisam falar nada. Você olha o comportamento, você acompanha o homem no dia a dia e você fala, eis aqui diante de mim um homem verdadeiro. Um homem profundamente conectado com a sua masculinidade atemporal. Tem um fator interessante que você falou, que a quantidade de homens que passam tempo em redes sociais validando mulheres na internet com likes, com comentários, e outros ainda mais patrocinando, né, comportamentos femininos, que é uma coisa deplorável, porque hoje você tem uma série de mulheres que que ficam nas redes sociais e tem aquele negócio que o Instagram agora tem como você meio que fazer um serviço de assinatura, né? Você pagar para ver stories da pessoa e a pessoa posta fotos lá que são privadas e essas fotos você tem acesso mediante essa assinatura que você faz para ter conteúdo muitas vezes indecente lá, né? E... For Friends, né? Negócio assim, Only Friends, né? Sim, tem o Only Friends, mas tem diretamente no Instagram, porque o Instagram tem um acesso muito maior, entendeu? Então, assim, o que tem de mulher ganhando dinheiro em cima das costas dos homens, dessa forma, como que o homem aceita uma situação dessa? Como que ele se coloca numa situação de aceitar receber migalhas desse modo, entendeu? Então, assim, tem muita gente hoje realmente
vivendo ainda como menino, porque ele não conseguiu atingir essa maturidade, muitas vezes sentimental, psicológica e espiritual também. Porque é uma coisa degradante para ele mesmo. Ele se coloca como uma pessoa totalmente dependente da mulher, uma dependência afetiva tão forte, tão grande, que não deveria nem ser considerado uma coisa humana, né? Uma coisa meio animalesca. O cara está agindo como um animal, né? Ele está apenas correspondendo aos seus instintos. Então, assim, é uma coisa muito triste de se ver. Então, assim, foi esse tipo de coisa que levantou, né, a leitura dessa passagem da Bíblia que fala a respeito da maturidade do homem. O homem que se sujeita numa situação dessa, o cara pode ter 40 anos, o cara pode ser formado não sei o quê, trabalhar não sei na onde, não interessa. O cara, ele ainda é um menino. Ele ainda não entende nada da vida. Exatamente. Nossa, e você já trouxe logo um ponto que eu fico desesperado. As redes sociais estão um nojo. Estão um nojo isso, cara. Instagram é um nojo, né? Até comentei exatamente isso no vídeo que eu fiz hoje lá no canal. Cara, questão de que fiz um vídeo sobre gatilhos, né? Gatilhos mentais que fazem a pessoa recair em pornografia e masturbação, né? Cara, se você entra no feed do Instagram, aquele feed principal, porra, você está morto ali já. Você já perdeu a guerra. Você não chegou na guerra, mas já perdeu a guerra. Porque, mano, é só mulher nua, bicho. É só mulher de semi-nua, é mulher dançando, é mulher fazendo carinha, é mulher fazendo boquinha. Sabe por que tem muito isso? Sabe por que o feed do Instagram é recheado desse tipo de comportamento feminino? É porque o homem valida isso o tempo todo. O dia inteiro, o homem tá validando mulher, tá dando dinheiro pra mulher, tá patrocinando mulher, tá se inscrevendo em OnlyFans de mulher, tá bebendo caldo de banho de mulher, urina de mulher. Porra, velho, como? Como que você não quer entrar no feed principal do Instagram e você não quer se deparar com isso? É ridículo. É um monte de caso. É assim, você falou, por exemplo, essa história da água do banho, né? Tomar banho com a água do banho de uma outra pessoa. Que coisa absurda. Então, assim, é uma falta de... Primeiramente, assim, eu acho que é uma falta de esperança, né? Voltando para a análise das virtudes. Uma falta de esperança no sentido de que, tipo, a vida dele, ele tá tão preso no agora que ele não consegue vislumbrar o depois. Então, assim, se você tá passando por algum momento na sua vida agora que você acha que não vai passar, é mentira, tá? Pode ser que piore, mas pode ser que melhore também, porque do jeito que tá, não vai ficar. As coisas mudam, né? O estado da sua mente muda, você como pessoa muda, seus valores mudam, suas amizades mudam. Então, o que as pessoas fazem ali é um certo desespero. É justamente uma falta de crença na própria esperança da vida. De que ele pode viver algo melhor, de que ele pode ter ali, no caso, um futuro diferente. E aí, por faltar essa certeza, né, faltar essa esperança, ele acaba aceitando esse tipo de vida e sendo adepto dessas práticas. Então, acho que o foco mesmo assim do programa, né, desses serviços que são oferecidos agora na internet é aprisionar o homem. Então, assim, eles querem puxar você para lá e depois você não consegue sair. Então, é esse tipo de coisa que a gente vê acontecendo e é uma coisa, assim, degradante mesmo. É uma coisa muito triste. Exatamente. E o que essa molecada às vezes não entende, né? Voltando àquela questão de Marco Aurélio, né? Que é o homem ideal, né? Existem vários outros homens, mas eu gosto de Marco Aurélio porque estoicismo e Marco Aurélio tá no hype e a galera... Eu vou estar falando a mesma língua que a galera aqui da live, né? E quem assistia a live. Cara, o homem centrado em si mesmo, né? O homem maduro, o homem que não é mais menino, ele olha para uma situação dessa, tá? Não quer dizer que você não vai recair, não quer dizer que você não vai se apaixonar, não quer dizer que você não vai ter um relacionamento, não é isso. Mas o homem que é centrado em si, ele encontrou um diamante de grande valor, que é o quê? Que é a sabedoria. O homem que é conectado consigo mesmo, ele se escuta, ele escuta a vida e ele percebe mediante as experiências e o cotidiano, começa a sacar e absorver
o que é legal e o que não é. O homem, quando ele está realmente conectado nessa frequência, ele não se sujeita a essas coisas. Ele vai ter repúdio, ele vai ter nojo. Ele vai olhar uma mulher dessa no stories, por exemplo, rebolando a raba. O cara ele vai ficar, ele vai virar os olhos. Por quê? Porque é repulsivo. Não é questão de você ter tesão ou não ter tesão. É uma atitude repulsiva. Porque a mulher ela está se colocando numa condição de animal. O que tem acontecido nas redes sociais é animalesco, né? A gente tem tesão, óbvio, o homem verdadeiro ele é cheio de tesão, ele é cheio de testosterona, mas tem comportamentos do feminino que o homem verdadeiro ele não consegue contemplar. Ele vai ter asco, ele vai repudiar. Se fosse pessoalmente, ele falou, mulher, se vista, mulher, se vista e saia daqui. Porque não é esse tipo de feminilidade, não é esse tipo de feminino que vai agradar esse homem. Muito pelo contrário. Normalmente o que agrada um homem verdadeiro é uma mulher que descansa no seu profundo feminino. É uma mulher recatada, é uma mulher humilde, é uma mulher extremamente simples, né? Que você olha para ela, os olhos brilham. Uma pessoa, uma mulher extremamente humilde, sabe? Bonitinha, que realmente descansa na sua feminilidade, não é bruta, não é feminista, não é arrogante, entende? A verdadeira feminilidade é o que atrai o homem verdadeiramente, entende? Então, principalmente para os jovens, né? É importantíssimo você ter essa conduta minimalista de você realmente se afastar, de preferência deletar se você não trabalha com isso, se você não tem ganho com isso, e você buscar essa centralidade na sua masculinidade, buscando conhecimento nesses grandes homens do passado. Aí sim, cara, você vai obter uma paz profunda, existencial, uma paz em si mesmo profunda, e você vai saber exatamente o que é bom, o que realmente compensa você gastar sua energia, o que realmente compensa você se debruçar para estudar, né? Para você investir. É isso. Excelente, excelente. A gente está falando aqui, então, ó, do caminho do homem superior. Uma das coisas, então, o homem tem que romper com a sua dependência, seja afetiva, seja sensorial, né? Uma coisa mais carnal, assim. Não pode ter, você não pode ser domado pelos seus instintos, pelos seus desejos. Você tem que ter, então, essa condição de que a primeira coisa que você tem que fazer, que o maior despertar possível é o despertar, inclusive, da prisão que você muitas vezes se joga lá dentro. Então, aqui a gente está fazendo uma análise de princípios que levam aí ao caminho do homem superior, para você fazer depois que você toma a Red Pill. Então, acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que avançar aqui, Viking. Esse primeiro ponto, eu concordo plenamente, acho que a galera aqui captou muito bem a sua explanação a respeito do assunto. Um segundo ponto aqui é a respeito da sabedoria, né? Quando os homens eles eram valorizados pela sua sabedoria, porque eles tinham conhecimento, eles sabiam exatamente o que fazer, né? Eles tinham noção do que poderia acontecer a partir de suas ações, então ele tinha um conhecimento tanto prático quanto também um conhecimento intelectual. Os homens hoje em dia estão ficando cada vez mais burros, de um modo geral. Porque, não, é sério, mostra que a sociedade de uma perspectiva, tanto na questão das patentes, nas descobertas científicas, aonde eles estão chegando, os homens não estão figurando mais os cargos de destaque. Falta pouco tempo, né? Daqui a pouco tempo os homens não vão nem ganhar nem prêmio Nobel mais. Só para vocês terem uma ideia, a situação tá uma inversão tão grande que faltam homens na área de pesquisa, faltam homens na área de estudos, e isso daí no macro, né? Agora, jogando para o nosso cotidiano, para a nossa realidade mais próxima, você vê que as conversas que os homens têm são conversas extremamente frívolas, superficiais, e eles acabam vendo e querendo comentar sobre assuntos que não fazem parte do caminho do homem, não levam a ele a uma vida realmente superior, entendeu? Então, assim, eles não entendem, eles não conhecem mais o que era para conhecer a respeito dos assuntos práticos, e também eles desprezam e eles abdicam da vida intelectual. Muito bom esse tópico, Júnior. Fazendo um panorama, né, um panorama histórico,
observando o que era bem visto na masculinidade passada, na masculinidade clássica, e hoje o que é visto, o que é bem visto na modernidade líquida, podre. Líquida não, né? Já é gasosa já essa modernidade, já passou do líquido já. Já daqui a pouquinho vira plasma até. O que acontece é o seguinte, o que era o homem altivo, o que era o homem grandioso, o que era o homem bem visto na sociedade clássica? De duas, uma ou três, né? Primeiro, o homem guerreiro, né? O homem, vamos dizer assim, os alfas da tribo, né? O homem que defendia, o homem que dava segurança para aquele povo, o homem que emprenhava, né, as mulheres da tribo, ou um homem de sabedoria, o homem que ocupava cargos eclesiásticos, o homem que ocupava cargos jurídicos, o homem que ocupava a nobreza e o clero, né? Porque o Estado se confundia muito com o clero antigamente, principalmente no Império Grego-Romano, né? E, cara, os homens de virtude, os homens que realmente eram cultuados, né, os semideuses, eram homens de músculo, homens de treino, homens de guerra, homens bélicos, né, que realmente iam para a guerra, que defendiam o teu povo, e esses homens de sabedoria, de intelecto e de grande espiritualidade. O problema que após a Revolução Industrial, o Iluminismo, né, que na minha concepção são a verdadeira idade das trevas, porque a Idade Média não tem nada de treva, né? Isso é um conceito muito errôneo, porque grande parte do conhecimento absurdo que ainda existe hoje é muito graças aos patriarcas, né, a igreja medieval, né, a teologia medieval, a ciência medieval. Então não toque na Idade Média para falar asneira. O princípio do caos, o princípio da morte, o princípio da desgraça foi a Revolução Francesa. Revolução Industrial, Iluminismo e coisa que o valha. O que acontece hoje? Os homens, os seres humanos no geral, eles perderam a noção dessas virtudes que eu acabei de falar do mundo antigo, do medievo e coisa que o valha, da Grécia Antiga e da Roma Antiga. O homem de valor daquele tempo não é mais o homem de valor deste tempo. Porque como se perdeu o espírito, como se perdeu a chama que queima dentro do coração humano, do povo, né? Essa unidade que esses grandes impérios tinham, quando se perde isso, o homem naturalmente se degenera e pula de cabeça no materialismo. E o que acontece com isso? Hoje, o Deus que permeia a sociedade é Mamon. O Deus que permeia a sociedade é o capital, é o dinheiro, é a finança, é a ciência, é o desenvolvimento acelerado, desregrado, desorientado, desordenado. E num campo de relacionamento, né, que é um campo... porque hoje nós não temos mais, entre aspas, nós não temos mais guerras, né, nós não pegamos mais em armas tanto. Hoje a questão do relacionamento é um campo que permeia muito a nossa vida. E hoje não tem mais tanto espaço o alfa, né, o bonitão, o homem de guerra, o homem que traz a segurança mediante as suas habilidades bélicas. Nem tanto também o homem de sabedoria, o homem de espiritualidade, o homem transcendente. Hoje o homem, né, o alfa moderno, é o homem endinheirado, é o empresário, é o empreendedor. E é por isso, é por essas coisas, porque perdeu-se esse fogo clássico, que a nossa vida é um lixo, que os relacionamentos não dão certo, não tem como dar certo, porque o homem, né, só para sintetizar o raciocínio, o homem moderno, a mulher moderna, eles se preocupam muito com a questão material e esquecem totalmente de si mesmos, da conexão consigo mesmos e dessa espiritualidade que iriam trazer a verdadeira riqueza e paz para estes. Perfeito. E uma coisa que é interessante quanto mais, parece que a gente entende essa lógica da sociedade, mas parece que quanto mais as pessoas estão inseridas nessa lógica, mais elas querem pertencer a essa lógica. Então, tipo, o cara, ele quer ganhar mais dinheiro para ele poder ter mais status, para ele poder ter mais dinheiro depois disso, porque ele já tem dinheiro, para ele comprar mais coisas com o dinheiro que ele vai ter que ganhar, e ele se preocupar em ganhar mais dinheiro ainda, para poder ter mais status depois, e mais mulheres, e para, no fim das contas, ele tem que se dedicar e gastar a vida dele para conquistar mais dinheiro.
Então, assim, ele tá dentro de uma lógica que vai levando, vai entregando para ele em cada etapa uma dificuldade, e é onde a solução é o dinheiro. Então ele busca, através do dinheiro, obter esses recursos, né, o status, a fama, a atenção das pessoas, as mulheres, os recursos materiais, carro, casa, etc, etc. Mas ele faz isso porque a sociedade está nessa lógica. E as pessoas elas não conseguem olhar para isso e falar: peraí, gente, eu tenho minha vida, eu tenho meu dinheiro, eu posso fazer coisas diferentes, eu posso viver uma vida diferente, eu posso ter uma outra questão também que é sabe, que é a essência. Tipo, o cara ele vai se dedicar muitas vezes num trabalho que vai chegar num momento que vai ficar muito estressante e ele vai se sentir tão perdido na lógica da sociedade industrial que o cara ele não vai conseguir ele não vai conseguir dar valor, ele não vai conseguir saborear nem o dinheiro dele, nem o status que ele tem. As pessoas que vão estar ao redor dele são tudo interesseira, sabe? Ficam lá bajulando ele, mas só para conseguir alguma coisa. Quando ele precisar, todo mundo vai sair, vai sumir dali, entendeu? Ele vai ter gente que vai muitas vezes querer puxar o tapete dele na empresa para poder ter o cargo dele, para ganhar mais dinheiro que ele, assim por diante. Então, assim, essa sociedade é muito... É o que o Bauman falava, né? Sobre a modernidade líquida. Ele chama de modernidade ambivalente também. Porque ao passo que você tenta resolver um problema dentro da modernidade, ela cria outro problema. E por mais que a nossa sociedade tenha produzido vários cases de sucesso, materialmente falando, né? Materialmente a sociedade evoluiu muito. Nós temos uma boa qualidade de vida, nós temos um padrão de vida muito melhor do que no passado, remédio, acesso à saúde, educação, tecnologia, muito mais fácil. Mas a gente tem uma série de problemas que a modernidade criou. Então, essa série de problemas que nós não tínhamos, esses fatores que você citou, que o homem moderno esqueceu em relação ao homem clássico, fez com que o homem se tornasse hoje um cara totalmente manipulável. Então, ele tá dentro da roda do sistema e não consegue quebrar. Essa Matrix, o homem ainda não consegue quebrar. E muitas vezes ele pensa que para ter sucesso, para ele sair da Matrix da onde ele está, ele tem que integrar a outra Matrix, que é essa Matrix de cima. Exatamente isso, Júlio. O grande problema, né? Olha, eu não sou contra a evolução tecnológica até certo ponto, né? Eu acho que tudo tem que ter ordem, tudo tem que ter uma sistematização, tudo tem que ter decência, né? E caminhando nesses princípios, nós iremos ter um crescimento gradual e sustentável. O grande problema é que a sociedade moderna ela é desalmada, cara. A pessoa ela não tem um espírito muito bem claro dentro dela do porquê que ela cultiva finanças. Você pode perguntar para milionários, às vezes para bilionários, cara, sinceramente, olha assim, meu amigo, por que você acumulou tudo isso na tua vida? Existe um sentido verdadeiro? Existe um espírito, uma motivação realmente transcendental para você ter se ocupado tantos anos e décadas da sua vida a acumular toda essa fortuna que em breve você está debaixo da terra e ficará tudo aí? A traça vai comer, os bichos vão comer, os bandidos irão saquear, porque é a realidade disso. Repetindo, não sou, muito pelo contrário, sou a favor sim de prosperidade, de buscarmos fortuna, buscarmos sermos bem remunerados diante do nosso trabalho, da nossa obra, evidente, não sou contra isso, não sou contra isso. O problema é a acumulação desalmada dessas finanças, porque não é a solução para os nossos problemas, não é o remédio para a nossa alma, não é a transcendência espiritual que nós estamos precisando, não é a fortuna. A fortuna ela é importante sim para dar, para desenhar essa prosperidade, mas é só o desenho. Você tem toda uma base, você tem toda uma estrutura do desenho. A pintura do desenho é essa parte espiritual, é essa conexão com a masculinidade verdadeira. É você ser profundo conhecedor de si mesmo, né? E saber principalmente o Deus que você serve. Porque, cara, não existe esse papo de ateísmo. Ninguém é ateu, velho. Ninguém é ateu. A pessoa tem que entender que nós nascemos para adorar alguma coisa. Deus nos criou para adorar a Deus. O ateísmo é um fenômeno essencialmente ocidental, tá? Isso que ele está querendo dizer. O ateísmo
é um fenômeno essencialmente ocidental. Não tem ateu lá na Índia, não tem ateu, entendeu? No lugar lá dos caras do meio do Oriente Médio, não tem. Não é nem esse ponto que eu tô querendo ressaltar, não, Júnior. Eu digo o seguinte, amigo, isso é, meu irmão, isso aqui é estudo da essência humana. Vai ter ateu aqui que vai ficar puto comigo, mas foda-se. Mas assim, a essência do homem é adorar a Deus. Não tem como isso. Se a pessoa não crê em Deus, ela vai arrumar alguma coisa para ela adorar. Seja o dinheiro, seja uma mulher, seja a prostituta. Ele vai adorar alguma coisa, ele vai transformar alguma coisa no próprio Deus. Ele vai adorar, às vezes, até ele mesmo. Ele vai ser o próprio Deus. Então, o ateísmo por si só é uma falácia lógica. Uhum. Não tem cabimento isso, entende? Mas aonde eu quero chegar é exatamente nisso. A modernidade, ela tem os seus pontos positivos. O problema é que as ferramentas na modernidade foram transformados no suprassumo, no sumo bem, naquilo que é mais importante. É essa modulação que principalmente o homem moderno deve fazer. Né? Deve sim se preocupar com o seu trabalho, deve sim se preocupar com os seus estudos, deve sim se preocupar com as suas finanças, mas primordialmente deve se preocupar com si mesmo e sua alma. Você falou uma coisa a respeito do homem moderno, tem a frase do Chesterton que sintetiza isso daí muito bem, para a gente poder ir para um outro tópico, que é o seguinte, né? O homem moderno, ele fala assim, né? Os homens, antigamente, eles tinham o conhecimento, mas não tinham os meios, né? Eles sabiam para onde ir, mas eles não tinham os meios. Os homens modernos, eles têm os meios, mas não sabem para onde ir. Perfeito. Esse é o pensamento dele. Tem uma coisa interessante aqui, ó. Se tornar um homem civilizado ajuda ou prejudica no caminho do homem? Essa é uma crítica também feroz que alguns filósofos fazem no contexto geral, né? O Peter Sloterdijk, ele escreveu um livro a respeito do assunto, né? Regras para o Parque Humano, e lá ele faz uma crítica feroz a esse mundo, o mundo que nós vivemos, que é o mundo civilizado. O mundo civilizado, né? E ele lembra um pouquinho aquilo que o Nietzsche fala, se eu não me engano, é no Anticristo. O Nietzsche vai falar ele vai contar uma cena de que, tipo, ele vai num vilarejo lá da Alemanha, e ele tá passeando, não sei para onde ele tá indo, mas ele tá passeando para algum lugar. E lá naquele vilarejo da Alemanha, é um monte de casinha. Tem um monte de casinha simples lá, uma igual a outra, entendeu? E tudo muito, muito parecido, tudo muito igual, muito, sabe, modesto. E aí o Nietzsche olha para aquilo e ele vê, pô, é essa Alemanha aqui que tá realmente vivendo esse tempo. Não tem nenhum grande homem vivendo aí. Não tem nenhum grande homem vivendo nessa casinha, entendeu? Não há nada de extraordinário nessa questão. E aí ele fica puto com aquilo. E é por isso ele escreve o Anticristo e tal, porque ele vai descer a lenha no pessoal lá. Mas ele é nesse sentido que o mundo civilizado, né, ele transforma o homem em animal, porque ele transforma tudo muito acessível, ao passo que você siga apenas regras. Então você se torna ali um grande zoológico, né? Então daí que vem o nome, né? Regras para o Parque Humano. Então o mundo moderno, ele fez com que o homem não ia para a guerra mais, que o homem tivesse que trabalhar engravatado, seguindo regras, obedecendo um patrão que ele nem sabe de onde vem, não sabe qual que é a ligação dele com aquelas pessoas do ambiente de trabalho, mas é tudo muito na base da etiqueta, na base das regras, entendeu? Na base da aceitação, e tudo em troca de dinheiro. Então, nenhum grande homem vive assim, diria Nietzsche. Então, essa é a crítica que o Nietzsche faz, e o Peter Sloterdijk retoma isso de uma maneira mais social, porque até então, parte da masculinidade também, parte do homem, de um modo geral, veio de, tipo, você meio que correr riscos, fazer coisas perigosas, às vezes até gostar de ver sangue, sabe? Tipo, de você entender que até a questão das artes marciais surgiram para disciplinar certos comportamentos que eram agressivos do homem. Então você, sabe, canalizar esses esforços do homem para uma questão civilizacional foi uma coisa boa que a sociedade, de modo geral, conseguiu fazer. Canalizar as forças do homem, seus desejos, sua atitude, todo o seu poder, né, de destruição de alguma coisa para fazer algo. Mas chegou um determinado momento que
O mundo moderno, então, fez um monte de regras para civilizar o homem, e aí fez do homem um animal preso no zoológico. É o famoso contrato social de Rousseau, né? Ele tem a sua relevância? Tem. Mas, assim, dando uma outra ênfase nessa pergunta, o mundo civilizacional ele é péssimo para a masculinidade visceral do homem. Porque, cara, a masculinidade visceral, ela é de fato nuclear, né? Ela é bélica, ela é conquistadora, ela é... O homem hoje não tem uma causa para viver, pô. É como você mesmo ilustrou, né? O pensamento de Nietzsche desse autor que você citou. É realmente isso. O que essa sociedade politicamente correta faz na modernidade é castrar o homem, né? Hoje o homem ele é castrado em todos os aspectos. E, cara, eu sinto que se essa degeneração continuar, a palavra homem, ela tem tudo para se extinguir, cara. O conceito da masculinidade visceral, o conceito da masculinidade atemporal, ela tende a simplesmente se desaparecer. Porque a sociedade ela tem se colocado numa autoridade tão grande, né? Numa autoridade tão bestial, tão imperial, o imperialismo, né? O imperialismo secular, a ponto de nós sermos, de fato, escravos de uma colônia penal global. O homem, principalmente hoje, ele não tem mais voz ativa, ele não tem mais espaço, ele está sendo soterrado por tudo que é degeneração. E tem por trás mentes geniais e malignas, né? Porque hoje nós vivemos no mundo da especulação, no mundo das finanças descentralizadas, no mundo das criptomoedas. Ou seja, cada vez mais centralizando um absolutismo global, né? E quanto mais centralizado, menos voz, menos poder, menos efetivo essa masculinidade passa a ser. Porque, diferentemente de tempos atrás, né, existia-se sim princípios, porque as pessoas elas se pautavam, elas estudavam, elas se dedicavam. Hoje não se tem um espírito que vale a pena morrer. Digo assim, no mundo moderno, né? É evidente que, em relação às criaturas individuais, existe a fé, existe a lei, existem as obrigações, existem os seus estatutos, né? O ato de confessar uma fé, por exemplo, isso norteia, isso dá espírito para a pessoa continuar caminhando, continuar vivendo. Então, assim, no mundo moderno, o grande é isso aí, é padronização, é ser politicamente correto, é podar atitudes intrínsecas do homem. Então, nós estamos caminhando para um mundo totalmente débil, um mundo débil, sabe? É máscara na cara, é gente estúpida, é gente zumbi. Em pleno século XXI, fala aqui em casa mesmo, falo alto pro pessoal aqui em casa ouvir. Nego escutando a porra da televisão, vendo porra de Globo. Fico maluco, cara. Dá vontade de pegar uma arma e dar um tiro na televisão. Seja mãe, seja pai, seja quem for. Porque é estupidez. Será que a pessoa ela não tem brilho? Será que a pessoa ela não tem amor próprio de enxergar que ela tô enfiando bosta na cabeça dela o tempo todo? Porra, eu fico maluco. Eu falo alto aqui em casa pra essa cambada aqui eu vi mesmo. Não tem tempo ruim, não. Minha vontade é jogar do Rio televisão, entendeu? Enfim, perdeu-se o espírito, perdeu-se o fogo que queima dentro do homem, perdeu-se os princípios e perdeu-se principalmente a vontade de morrer por esses princípios e por esse espírito. Perfeito. A galera tá perguntando aqui, quer saber de livros aqui, ó. A gente vai fazer um breve compilado aqui dos livros que a gente já citou. O último livro que eu citei é de um cara chamado Peter Sloterdijk. Deixa eu colocar aqui o nome para vocês, tá? Que é complicado o nome dele. É polonês? Não, é alemão. Muita gente confunde o nome dele com o nome do... Você tem aquele cara que é o Alexander Solzhenitsyn, que é o russo, né? O ganhador do prêmio Nobel, com o arquipélago Gulag e tal. Vou botar aqui para vocês aqui o mano aí. É esse aqui, ó. Peter Sloterdijk. Né? O cara alemão aí. Tá vivo ainda. Ele lembra um pouco o Chesterton mesmo, né?
Ó, lembra, né? Tem um arzinho assim meio fofinho, meio cara com Jornalístico. óculos, né? Então, é isso mesmo. Esse cara aqui, ele escreveu então o Regras para o Parque Humano, tá bom? Mas Que é, uma, esse sobrenome dele é alemão, não, ô, Júlio? vamos ver aqui, peraí. É um filósofo alemão consagrado um dos melhores renomados da filosofia contemporânea. Entendeu? Filósofo Não, eu alemão. digo assim, não, eu sei que ele é alemão. Eu digo a origem etimológica do sobrenome dele não é alemão. Ah, sei. Não, seria, não saberia dizer de onde vem, mas eu sei que ele é fodão. Ele é o cara. Entendeu? Ele é É o que muito bom. interessa, né? É o que interessa. Bom, eu sei que o Viking foi lá e citou o Marco Aurélio, né? Então vocês devem conhecer Marco Aurélio. Marco Aurélio escreveu Meditações. Deixa eu colocar aqui, Marco Aurélio. É um dos da tríade estoica. Marco Aurélio, Sêneca e Epíteto. Isso. Então, assim, quem vai lá e vê o Viking falando, tal, conhece muito aí a respeito do quê? Marco Aurélio. Parece ter o origem holandesa, eslavo, holandês, sei. Bem, então, o Marco Aurélio, esse aqui tá morto. Já morreu faz um tempinho. Então, a gente também citou... que mais que você citou aí, Viking? Que a gente pode colocar aqui pro pessoal? Nós falamos do Nietzsche, o Anticristo. Ah, sim. O Nietzsche. Não chegamos a falar do Michael Jones, não, né? Do Libido Dominante, não. Não, ainda não. Ficou na minha cabeça mencionar isso, mas acabei não mencionando. Esse daí que é um dos vídeos do canal assim, que eu mais gosto, sabia? Porque mudou a cara do canal na época que eu fiz esse vídeo, que eu fiz sobre o libido dominante. Bem, pra quem não conhece o Bigodudo, é esse aqui. Quando eu fiz o livro, a resenha do livro, né, do libido dominante, mudou, porque veio uma outra pegada pra gente entender a questão do poder que os desejos trazem no homem, né? Tanto psicologicamente falando, né, de uma forma política. E aí veio também uma galera que entendeu a mensagem, quando a mensagem de Paulo falava, ó, vai acontecer a chamada escravidão do pecado na sua vida se você viver esse tipo de coisa. E é isso que nós estamos vivendo, a escravidão do pecado. Exatamente. Você vai dar uma breve fala sobre essa questão da cabala aí, Júnior? Pode falando. Deixa eu colocar aqui o Michael Jones aqui pra gente. O pessoal ver quem que é. Eu não vou me aprofundar porque eu corro dessas coisas, né? Eu corro de coisas ocultas, né? Mas assim, vou falar um pouco da cabala judaica, que é o que eu tenho um pouco mais de experiência, né? E bem rapidamente, o que seria esse crescimento, né? Até os próprios judeus, eles recomendam o estudante profundo da cabala, ele ser casado, né? Para caso aconteça algum problema, a pessoa que está do lado de fora, mas que tem esse vínculo, né, com esse vínculo marital, né, que duas pessoas se fazem uma, caso essa pessoa se perca nos conhecimentos ocultos, essa pessoa puxe ele de volta para a realidade e tudo. Mas assim, mas tocando bem rapidamente, para não me estender esse assunto, porque não tem muito a ver com o tema da live, a cabala, né, a cabala de forma geral, é como se Deus tivesse uma revelação especial para um número de eleitos, principalmente dentro do judaísmo, né? E esses eleitos, eles passam por décadas, né, de estudos profundos, ocultistas, para realmente poderem suportar espiritualmente essa mensagem que está encriptada, né, dentro desses saberes ocultos. Só que, ao meu ver, é algo totalmente... Você deve se distanciar dessas coisas, porque, assim, principalmente se você é cristão, eu sou um cara extremamente escriturístico, né? Aonde a Bíblia para, que é a verdadeira revelação de Deus, aonde a Bíblia para, nós, seres humanos, nós devemos parar também. Se a Bíblia ela não continua a dizer certa coisa, é provável que Deus não queria nos revelar nesse momento, nesse estágio que nós nos encontramos nessa plataforma terrena. O grande problema da Cabala e outras questões como o gnosticismo, né, como algumas seitas ali no Islã, né, o sufismo, né, as taricas e afins, é que é o homem curioso tentando se lançar aos mistérios de Deus. E eu gosto de um exemplo muito interessante.
Quando a Bíblia ela para de falar sobre um assunto, é como se você chegasse numa rua e a rua termina aqui. Aonde termina essa rua tem um mato muito denso, um mato. Se você resolver seguir adiante, quando a Bíblia para, muito provavelmente você vai entrar nesse mato e você vai fumar maconha lá dentro desse mato. Você vai fumar maconha, velho. Porque a partir dali, nós não temos mais a revelação do alto. Dali para frente é especulação mental e muito provável, né? Muita gente nesse lado oculto trabalha com dimensões essas escusas, né? Lidando com criaturas espirituais, com entidades que esses sequer conhecem. Então, não recomendo ninguém aqui dessa live a se lançarem a essas doideiras, né? É muito melhor você gastar a sua vida, gastar a sua energia trabalhando o seu caráter, trabalhando a sua masculinidade, se transformando num ser humano melhor a cada dia. É isso que nos foi reservado para o agora. O Vic, então, ele é contra a Cabala Pio. Totalmente. Não ingira essa pio, não. Maravilha. A galera que tá chegando agora... Gente, a gente tá aqui já com quase 1 hora de live. Tá? A gente prometeu que seria uma live focada em coisas que levam o homem a um caminho superior. E aí a gente não pode deixar de citar Paulo Apóstolo, né? A gente já estava lendo as cartas de Paulo, estava lendo as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, e a grande questão do apóstolo Paulo é que ele conseguiu fazer tudo isso que nós estamos falando. Ele conseguiu adentrar numa vida intelectual, ele conseguiu romper com todos os vínculos que ele tinha em relação à sua vida. Ele muitas vezes era uma pessoa que estava para além da, sabe, o cara enfrentou fome, frio, o cara foi perseguido. Então, assim, além da... A gente não está falando que o cara ele tinha tentações, né, carnais e tal. Não, ele passou por várias e várias provações, não foi só uma vez. E toda a provação que ele teve fez dele, inclusive, abraçar todo o propósito dele. Acho que também essa questão do propósito do homem é uma coisa muito forte, de você encontrar isso de uma maneira espiritual. Então, também o desenvolvimento espiritual, a sua fé tem que estar alinhada com com a forma que você vive. Você tem que viver a sua vida de modo que na sua vida você consiga encontrar uma maneira de se espiritualizar, sabe? Seja também juntamente com outras atividades, no trabalho. Tem que ter um espaço justamente naquilo que você faz para que você encontre justamente propósito. Porque sem propósito também, você vai viver todos os dias como se todos os dias fossem iguais. Sua vida vai ficar totalmente dentro de um espectro muito mais, como posso dizer, materialista. Então você vai se preocupar com coisas do seu cotidiano, vai preocupar só com as contas que você tem que pagar no final do mês, e você vai fazer besteira também, porque você vai acabar caindo você fica muito mais refém das tentações e daquilo que te tira do caminho superior. Então acho que parte desse pessoal que fica promovendo, patrocinando comportamento de modernidade na internet é porque eles ainda não têm uma visão espiritual madura, eles não são homens maduros ainda, eles ainda são meninos ao lidar com essas questões. Então acho que a questão psicológica, a questão espiritual entra muito também em relação a isso que nós estamos falando, né? O Paulo foi um homem, talvez o maior homem bíblico depois de Cristo, né? Essa terra aqui que nós pisamos todo santo dia, ela foi indigna de ter sido pisada por Paulo. Paulo, ele foi um homem totalmente imerso em sua masculinidade. E aquilo que nós falamos anteriormente, a questão do espírito com que esse se lançou como propósito, que o Júnior acabou de dizer, e que esse propósito era tão forte que Paulo viveu diariamente como se fosse morrer neste exato dia, por esse propósito, por esse espírito. Isso que falta na masculinidade moderna. Quando se tem esse propósito, porque as pessoas carnais, as pessoas mundanas, as pessoas perdidas, os ímpios, os nécios, né, os profanos, eles vão olhar para um homem desse, é fanático, é lunático, é fundamentalista. Por quê? Não entendem. Eles não entendem porque quem explica isso é o Espírito que testifica neste homem.
A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Não adianta você querer ter fé e tirar essa fé do... Não virá. Porque a fé, ela vem dos céus, é dom de Deus. Deus dá a fé e Deus dá se quiser. Não tem como, entende? Por que Paulo ele foi um homem bruto? Ele foi um homem que foi apedrejado, praticamente morto, talvez morreu, mas Deus o levantou, continua vivendo, continua pregando o evangelho, continua... Paulo vivenciou enchente, Paulo vivenciou pedrada, o Paulo... Cara, tudo que vocês possam imaginar, Paulo sofreu na carne. Paulo sofreu desejo, sofreu tentação, né? Naufrágios, avalanche, perseguição. Um homem que sofreu como Paulo, poucos sofreram na terra. Só que esse espírito estava sobre Paulo. O espírito de Cristo estava sobre Paulo. Então, ele chegou ao ponto, eu me emociono de falar isso, eu me regozijo nas tragédias, eu me regozijo na fome, no sofrimento, nas pedradas, nas pauladas, porque nesse momento que eu estou fraco, o poder de Cristo se aperfeiçoou em mim. E a sabedoria que Paulo tinha é loucura para o mundo. É loucura para o mundo porque não tem como. Ateu não entende, ímpio não entende, mundano não entende. Por quê? Porque quem testifica isso, você tem que entender isso pela fé. E para você entender pela fé, que quando você tem a fé, lhe é revelado por Deus, você tem que silenciar a sua razão. Porque a sua razão ela é ridícula. A sua razão é 1% só do todo. Da sua capacidade máxima, sua não. Da capacidade que vem do alto e passa por ti. Enquanto vocês ficarem nessa dimensão racional, vocês vão sofrer, vocês vão ficar como o cachorro que corre atrás do próprio rabo e não chega a lugar nenhum, e vocês vão sofrer de novo. Só que é um sofrimento burro, é um sofrimento sem fundamento, é um sofrimento sem finalidade. Porque, diferentemente de Paulo, o sofrimento que ele passou não foi um sofrimento estúpido, como o mundano passa, mas é um sofrimento, é uma tribulação calculada por Deus. Porque os homens da fé, os verdadeiros homens, eles não passam no fogo, que é o destino dos ímpios, o fogo eterno. Esse fogo é diferente, é o fogo da fornalha, que quando ele passa pela fornalha, ele sai como um ouro bruto, 24 quilates. Um homem trajado com a sabedoria e o poder do alto. É isso que falta na masculinidade moderna. Só que os homens estão muito preocupados com, como é que é? Com OnlyFans, né? Tomar água de caldo de periquito de mulher, né? Caldo de suor de mulher no banho, né? Cara, dá vontade de explodir o mundo, porque os homens... Não, agora, Júnior, deixa eu ficar puto aqui, deixa eu... Não, isso é uma coisa interessante também, porque a gente tem que falar do mal que os homens fazem a si próprios. Porque ninguém tá botando o cara lá contra a parede e falando, você vai comprar o pack da menina. Não, eles estão fazendo o que querem. Deixa eu destilar essa raiva conclusiva aqui. Cara, esses corno manso, eles estão trocando o poder do alto, eles estão trocando um poder celestial, a mão de Deus, por coisas ridículas como essa. Estão trocando a graça do Deus poderoso, que Deus tem a capacidade de transformar o homem numa bomba nuclear, mudar o mundo, né? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa, para ficar aí tietando piranha em rede social. Porra, velho, fico maluco com isso, cara. Vai buscar a sua masculinidade, vai ser alguém melhor, vai ser alguém superior. Cuide do teu jardim, as borboletas virão, se for isso que você deseja na tua vida. Para de ser um cão na chuva, fedido, cheio de sarna, cheio de ferida purulenta, se humilhando, criatura abjeta, né? Lambendo tamanco de quenga, de funk, de mulher que fica rebolando o rabo na internet. Para com isso, gente. Vamos dar valor à nossa masculinidade, vamos ter amor próprio, vamos ter brio, vamos buscar a masculinidade atemporal, né, Júnior? Isso. Eu ia até falar uma coisa também, que o Paulo, quando... ele estava num dos momentos mais tristes, assim, sabe, difíceis da vida dele. A única coisa que ele obtinha, né, de resposta era Deus falando, minha graça te basta. Cristo falando para ele, através dessa questão de que
Olha só, a minha graça te basta, meu filho. Você não precisa se humilhar para os outros, você não precisa fazer isso que você está fazendo com a sua vida. Você está se rebaixando, porque você está trocando a graça de Deus por esse tipo de coisa. Então, a gente tem que entender, Viking, a gente tem que entender que parte do sistema anda por causa dos homens, os homens gado do negócio, que estão levando adiante, patrocinando, estão, sabe, dando voz e amplificando aí todo o processo modernístico das mulheres. Esse tipo de coisa que acontece porque tem homem que vai lá e paga, tem homem que vai lá e valida, entendeu? Então, assim, esse tipo de... Se a gente não colocar na cabeça... que tá na cabeça dos caras o problema, né, a gente vai estar só enxugando gelo, querendo apagar fogo com gasolina, mas não vai funcionar. Exatamente, cara. Você também citou a questão da graça, né? Muita gente... Cara, são poucas as pessoas que entendem a graça. Vou sintetizar a graça, assim, em termos muito racionais. Sabe o que é a graça de Cristo na vida de um crente, na vida de um homem verdadeiro? A graça, ela simplesmente mata o homem pro mundo. Sabe aquelas coisas que te escravizavam? Mulher, dinheiro, consumo, casa na praia, iate. Isso tudo derrete com a graça. Você é preenchido com um poder e com um amor incondicional de Deus a ponto do mundo derreter diante de ti. E isso faz com que você se baste, que você seja feliz, que você seja pleno, que você seja realizado em terremotos, em maremotos, em naufrágios, em fome, em sede, você tomando uma surra de comunista, de LGBT na rua. Você vai estar sangrando, você vai estar pingando sangue e você vai estar rindo. Você vai olhar para o céu e vai falar: Senhor, tem de misericórdia desses seres humanos, porque eles não sabem o que fazem. Olha a profundidade pavorosa disso. Você olhar para uma pessoa que te dá uma paulada na cabeça e você desejar que Deus mude o coração dele. Você tem misericórdia, você tem pena. Porque essa graça é... Qualquer palavra que eu pescar aqui no dicionário não vai discernir o quão estupenda é a graça. E é de graça. Quem quiser essa graça, abrace-a porque é de graça. Maravilha. A gente então deixou aqui claro 3 coisas, né, Viking? Primeiro, você tem que se libertar do falatório humano, né? O Santo Agostinho falava o seguinte, né? Que existem 3 homens, 3 inimigos do homem. São 3 inimigos. O mundo, o diabo e a carne. Então vamos falar primeiro do mundo, que é o falatório humano, que é a validação externa, é você querer ter atenção, você querer ter status e tal. Até mesmo, eu lembro você estava falando agora, eu lembrei de uma frase da música do Racionais MCs, que o Mano Brown fala, né? Mulher é dinheiro, dinheiro é mulher, quanto mais você tem, muito mais você quer. É uma coisa que tem a ver com um pouco do que nós estamos falando. Você sair dessa matrix, que é justamente o falatório humano. Porque o falatório humano, ele vai querer te jogar para cima, vai querer te dar status, depois te derruba, e você se frustra, e quando você não consegue também, você fica, sabe, impotente, você se sente uma pessoa muito mais, muito pior do que você acaba desacreditando de si próprio. O outro inimigo, né, que é o diabo, é o falso acusador, porque o diabo fala para você assim, não, vai lá e entra naquilo que Paulo também já falou muito, que é, muitas vezes eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Esse mal que eu não quero, que você não quer fazer, você acaba fazendo, e isso daí, no final das contas, faz mal para você, e você se sente culpado, porque o diabo é o acusador. Ele que mostra pra você, tá vendo? Você não consegue fazer nada certo, você que é um incapaz, você que não anda pra frente, por isso que sua vida tá uma bosta e assim por diante. Então é essa a questão. E a carne, que é ali o lado sensorial, né? O lado mais primitivo do homem, que tá ligado aos nossos instintos. Enquanto a gente continuar sendo refém de vícios e de imoralidades, o homem nunca vai conseguir se libertar e entrar pelo caminho superior. Então, eu acho que assim, você se libertar do falatório humano, se liberta como? Você primeiro conhecendo quem você é, né? Na verdade, assim que nasce a filosofia na Grécia, praticamente é o conhece-te a ti mesmo, né?
que é a máxima socrática a respeito do assunto, e a vida intelectual. Eu acho que quando você tira o foco do outro, do que estão falando de você, e você vê o que você pode saber a respeito de você mesmo, através da vida intelectual, você vai para um outro patamar e com certeza entra no caminho superior. E você entrar também no leque, né, de possibilidades. Você conhece melhor a si mesmo, a história, a sociedade, você saber mais que os outros também, no sentido de que, olha só, você conhece ter muito mais, você consegue ter muito mais capacidade de ação, fazer boas escolhas, conhecendo mais a respeito do assunto. Então, valorizar ali a filosofia, valorizar a sabedoria de vida, valorizar o conhecimento que você tem a respeito dos assuntos que você busca. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que valorizar, né? Ô, Júnior, posso mostrar um livro aqui na webcam pra galera? Claro. Gente, peraí. Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Nenhuma filosofia, agora eu vou largar o verbo, nenhuma filosofia estoica, epicurista, iluminista, racionalista, nada se compara a esta obra desse padre aqui. Imitação de Cristo. Se você quer vencer esse mundo, se você quer deixar de ser um escravo, se você quer deixar de ser alguém nulo nessa vida, você tem que ler essa obra aqui. Não adianta você ter sabedoria. Não adianta você se esconder no Himalaia. Não adianta você esconder e morar na montanha. Porque os seus pecados, os seus desejos, as coisas que te escravizam, elas vão de mochila, de mala e cuia para você. Vai com você para esses lugares. Esse livro aqui, depois da Bíblia, na minha vida, a primeira vez que eu li esse livro, ele é todo marcado de lágrima, esse livro. Eu não estou falando de filosofia. Eu estou falando de poder do céu. A primeira vez que eu li esse livro, e ele mudou a minha existência. Eu li a primeira vez chorando em cima desse livro. Por quê? Porque esse livro, ele me matou. Cara, você não vai conseguir ser uma pessoa incrível nessa vida, você não vai conseguir memorizar as coisas, você não vai conseguir montar uma grande empresa, você não vai conseguir ter uma mulher estupenda na sua vida, se você não tiver morto há 3 dias para tudo isso. Você só vai conseguir desfrutar dessas coisas se essas coisas elas não importarem para você mais. Eu sei que é um pouco paradoxal, mas o que eu quero dizer é isso. Você é senhor dessas coisas. Não essas coisas são senhores de ti. Essa obra, depois da Bíblia, ela acabou com a minha vida. Eu já li essa obra 10 vezes. Peraí, olha a loucura, olha o nível da loucura. Peraí. Gente, quem sabe faz ao vivo. Já dizia. Eu tenho outra. Ó, não o suficiente, eu tenho uma de cabeceira. Uma pequenininha aqui, de cabeceira. É o mesmo livro, só que essa aqui é pequenininha, para mim ler sempre de manhã. Para toda vez que eu acordar, eu saber exatamente o nada que eu sou. Então, resumindo assim, né, anotem, compre essa obra, tem PDF de graça na internet. Essa obra, ela vai matar vocês. E vocês só conseguem vencer o mundo se vocês morrerem para ele. O nome do livro que ele está falando é A Imitação de Cristo, de Tomás Kempis, tá? Esse padre, esse padre, ele deve estar pertinho do trono de Cristo, com certeza. Muito bom. Na verdade, assim, a teologia mística é muito rica, muito bela e emocionante mesmo, assim. Você lê Tomás Kempis, você lê Santa Teresa de Ávila, nossa, você lê, por exemplo, São Francisco de Assis, você lê a parte também de Santa Teresa do Menino Jesus, nossa, obras piedosas, né? Do Castelo Interior, uma coisa assim magnífica, mexe com o seu interior. Do mesmo jeito que você lê Confissões também de Santo Agostinho, é uma experiência maravilhosa. É isso aí, gente. Bom, vocês viram aí a respeito, então, do assunto destruição da vida com o livro do Viking. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente precisa, muitas vezes, para poder renascer, né? Viking, muito obrigado pela participação. A live foi excelente.
bom? A galera que tá aqui curtindo o papo, agradeço a todos aqui, né, que comentaram, vieram prestigiar a nossa live. Tem algum comentário que você gostaria de fazer também? Algum agradecimento? Quer fazer alguma divulgação, Vicky? Pode ficar à vontade. Excelente. Júnior, mais uma vez, cara, repetir, né? Não custa frisar, é sempre um prazer enorme estar aqui com você. Gosto de ti pra caramba, você é um cara puro, você é um cara verdadeiro, você é um cara corajoso, você é um cara que descansa na sua masculinidade, né? Um cara casado nessa selva de pedra que é essa modernidade. Você é um cara que não tem medo, tá metendo a cara mesmo, dando a tua opinião e dane-se, né? Nós temos que ser machos dessa forma, né? É sempre um prazer ir na rádio estar aqui, né? Sempre bom os temas que nós tratamos aqui, sempre edificante, né? Eu tenho certeza que a galera que se fez presente, que assistiu a live e os que vão assistir, certamente serão edificados, né? Eu oro a Cristo que, se essas pessoas se interessarem de fato por essas obras, elas vão ter a vida totalmente transformadas, né? E é isso, né? Galera, sigam lá o canal, né? Eu tô com 2 canais agora, Guilherme The Viking e Arauto da Eternidade. Meu segundo canal já é uma temática mais cristã, né? Arauto da Eternidade. E o canal principal, né, que eu falo mais assuntos corriqueiros, cotidianos, Guilherme The Viking. E é isso, Júnior. Basicamente é isso, né? Numa próxima oportunidade também eu vou trazer mais material, trazer um material bom também pra gente, vou preparar o material para poder deixar a live também mais robusta, né, maior. Mas assim, essa live de hoje foi suficiente, cara. Eu acho que... Não, perfeito. A galera curtiu bastante. Agradeço a galera aplicando isso, certamente elas... Pegando o que a gente falou aqui, já colocando em prática, né? Indo atrás dos conselhos que a gente deixou aqui para o pessoal, com certeza vai valer muito a pena e Deus vai abençoar e levar todos eles para um caminho muito melhor. Exatamente, meu amigo. Basicamente é isso, né? Sigam lá, acompanhem lá, bastante conteúdo interessante, né? Tem conteúdo lá para gregos e troianos. Deixa eu só responder aqui, apareceu uma pergunta aqui interessante, que o Dante Maximiliano, obrigado pelo superchat, Dante. Para quem vale a pena o casamento hoje em dia? O celibato em prol da espiritualidade é válido nos dias de hoje? Nós fizemos uma live ontem com o padre, que ainda não é padre, né, porque é seminarista, o Iago Ross, e onde a gente falou exatamente isso, de que a espiritualidade, tá? A espiritualidade e a vida intelectual, inclusive, o próprio celibato, ou seja, o sacerdócio, né, você ser ordenado e trabalhar na função da comunidade, tudo isso vale tanto ou até mesmo mais que o casamento, de modo específico na questão espiritual, religiosa e também na questão doutrinária. Cada sacramento tem seu peso. Mas, por exemplo, a vida sacerdotal vale mais do que a vida de casado. Daí é fato. A vida espiritual de monges e ascetas que estavam, inclusive, em isolamento, vale mais que a vida de casado. Vale mais que a vida de casado. E, então, assim, você falar do celibato, com certeza o celibato está acima em questões tanto doutrinárias quanto também metafísicas em relação à proximidade com Deus. Isso é uma coisa que é fundamental. Afinal de contas, o sacerdote, ele é justamente aquele que age persona Christi, né? Através dele que você tem justamente a pessoa de Cristo ali. Porque ele, inclusive, ministra os sacramentos, que são um sinal de graça. Só isso daí já coloca ele acima em relação ao assunto. Mas é isso aí. Viking, como eu falei, muito obrigado. Se você quiser, Viking, você pode baixar essa live, posta no seu canal lá para a galera curtir lá também. Certeza que vai impactar muita gente, tá bom? Não, é certo. Isso é mais certo que o sol nascer amanhã, que eu vou postar essa live hoje, se puder. Eu vou deixar aqui para vocês só um recado, tá bom? Acessem os links da descrição, tá? Acessem os links da descrição, porque nós teremos mais lives, nós teremos vídeos direto aqui no canal agora. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho em conjunto aí, outros produtores de conteúdo, vão ter debates. Então, assim, me segue nas redes sociais, acesse os links do canal do Telegram ou do WhatsApp, qual que for mais fácil para você não perder nada. E também tem uma divulgação que eu estou fazendo aqui de um amigo meu, que é o Vitor. O Vitor é professor de inglês. Ele está com um curso com 50% de desconto para quem for lá e for aqui do Submundo Intelectual. Como que você faz? Você vai lá, digita Submundo e você tem 50% de desconto no cupom. Lá para você pagar metade do preço. Sendo que o curso dele custa R$19,90, gente. O curso de inglês tem lá para o nível iniciante, intermediário e avançado.
O R$19,90 você paga que nem a Netflix, você paga por mês, você paga quando você quiser, ou seja, quando você não quiser mais, é só você cancela automaticamente. E um detalhe, tá? Tem 7 dias grátis para você experimentar e ver como que funciona a plataforma. Ele é um professor certificado, já trabalhou em várias escolas, já foi coordenador, já deu aula para outros professores, tem certificação assim internacional, o cara tem um curso completo e tá por R$19,90 e você do Submundo paga só R$9,90, tá bom? Sem contar que você tem, como eu falei, 7 dias grátis para você ter seu dinheiro de volta. Então não tem erro. Gostaria aqui de frisar que eu conheço o Vitor há quase 10 anos. Nós conhecemos através de redes sociais na internet. Então eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem com o curso dele e que ele entrega tudo aquilo que ele promete. Tá bom? Bom, agradeço então a galera aqui que deixaram aqui agora muitos agradecimentos, tá bom? A galera curtiu muito a live. Beleza, então, gente. Esse foi a live de hoje. Muito obrigado e até a próxima, hein? Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Júnior. Um abraço.